Queridos irmãos, eu saúdo a todos nessa noite na paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar você para, por gentileza, abrir a sua Bíblia Sagrada no livro, o Evangelho que escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 a seguir. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joab e pastor Marcos, também pelo nosso pastor, que não pôde estar, está em viagem, mas nos honrou com o convite de estarmos aqui para servirmos a Deus com essa palavra. Gostaria então de compartilhar com os irmãos deste texto e creio que Deus vai falar com cada um de nós. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 8, verso 40 a seguir, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à beira da morte, e indo ele, apertava a multidão. Certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém podia curá-la. Chegando a por trás dele, tocou-lhe na orla da sua roupa e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te comprime e dizes: quem tocou em mim? Disse Jesus: alguém tocou em mim. Senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo, prostrou-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque havia tocado nele e como logo fora curada. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não temas, crê somente, ela será curada. Chegando a casa, ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém? Queridos irmãos, obrigada, podem tomar o seu lugar. Alegria de poder ver aqui o missionário, irmão Valcir. Deus abençoe a sua esposa. Tivemos também a alegria de poder fazer uma visita lá no Paraguai e conhecer ali o trabalho que os irmãos estão fazendo, e é uma bênção de Deus. Louvamos a Deus pela vida e pelo trabalho dos nossos irmãos. Queridos irmãos, nós fizemos uma leitura bíblica aqui nessa noite de um texto que relata 2 milagres. E eu acredito que a maioria dos irmãos que servem a Deus, com certeza já devem ter ouvido alguma coisa, ou alguém pregar, falar, mencionar a respeito da filha de Jairo e também desta mulher que sofria há 12 anos. Eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, na medida que Ele vai iluminando os olhos do nosso entendimento, poder extrair daqui uma palavra que possa edificar a tua fé nessa noite. Eu acredito que o Espírito de Deus fará valer a pena todo o teu esforço empregado de vir aqui nessa noite. Alguns com certeza não tiveram um dia muito bom, foi corrido, trabalhoso,
né? Muito embora estamos aí diante de um feriado, mas muitos trabalharam e chegaram aqui, quem sabe, cansados, na sua última força, mas vieram aqui. Eu creio que o Senhor Jesus recompensará o teu esforço e fará o teu esforço valer a pena nessa noite, porque sempre vai valer a pena vir à casa de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele estava saindo da cidade de Gadara. Ao entrar na cidade de Gadara, os irmãos já sabem muito bem o que ele fez ali. A libertação maravilhosa que Jesus operou na vida de um homem que era escravizado por demônios, vivia nos meios dos sepulcros, se alimentavam com carne de defunto e era muitas vezes preso. Ele era detido em prisões, mas mesmo assim as prisões que colocavam sobre ele não era suficiente para prendê-lo. Um homem terrivelmente possesso, mas Jesus chegou lá, operou o milagre e assim o moço ficou liberto. Tornou-se uma grande testemunha. E quando Jesus estava partindo, saindo da cidade de Gadara, esse moço muito queria ir acompanhar Jesus em toda a sua trajetória missionária. Mas Jesus achou por bem que não. Ele achou por bem que este moço ficasse ali na sua cidade e servisse como um testemunho vivo e também servisse como um ganhador de alma na cidade de Gadara. Logo, ele atravessa para o outro lado, para a outra margem. E chegando lá na outra margem, uma multidão já lhe esperava. A multidão estava ansiosa porque a fama de Jesus corria muito rápido. Ela se espalhava numa velocidade impressionante. Espasme os senhores, mesmo numa época em que não tinha todos os recursos que nós temos hoje, programas radiofônicos, de televisão, internet, mas mesmo assim, a fama de Jesus se proliferava numa velocidade impressionante. E quando Jesus chegou lá do outro lado da margem, já tinha uma multidão que estava lhe esperando. E dentre aquela multidão, havia também um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um homem casado, tinha sua esposa e tinha também uma filhinha de 12 anos de idade. Esse Jairo, a Bíblia vai nos informar que ele era chefe da sinagoga. Eu falei aqui numa outra feita, e vale a pena repetir, só para recapitular os irmãos, que a sinagoga era o local onde o povo, os judeus, eles se reuniam, e até mesmo pessoas de outras nações participavam. Iam lá para ouvir a ministração da palavra. Na sinagoga acontecia um culto quase que parecido com o nosso, mas a prioridade era dada à palavra. Na sinagoga tinha pregação, na sinagoga tinha ensinamento, e isso, irmãos, já acontecia muito antes do período do Novo Testamento. A sinagoga, eu falei aqui numa outra oportunidade, que logo depois que o povo foi para o cativeiro, estando longe da sua nação, longe do templo, eles tiveram a ideia de criar um local onde eles pudessem aprender a lei, os profetas, os livros de sabedoria, a palavra de Deus. E logo tiveram a ideia de criar a sinagoga. A sinagoga tinha um altar como esse. A sinagoga tinha também 3 cadeiras, segundo conta a história. Uma cadeira ficava no canto da direita, outra cadeira no canto da esquerda e uma cadeira no meio. A cadeira do canto da direita, na maioria das vezes, estava reservada para o chefe da sinagoga, que era uma espécie de pastor local.
A cadeira da esquerda ficava vaga. Se porventura aparecesse um outro chefe de sinagoga, era-lhe franqueada a honra de sentar junto ao altar, junto com o chefe da sinagoga. Mas a cadeira do meio, segundo a cultura judaica, era reservada para que, se porventura o Messias esperado, o Cristo enviado, chegasse, ele tinha a oportunidade e o direito de se assentar na cadeira do meio. Junto ao altar também tinha uma arca, e dentro dessa arca muitos pergaminhos. Nesses pergaminhos estava escrita a palavra de Deus, rolo do profeta Isaías, rolo do profeta Ezequiel, rolo do profeta Jeremias, rolo contendo todo o Torá, toda a lei de Moisés e assim por diante. Cada vez que o chefe da sinagoga, que era o pastor local, ia pregar, um outro auxiliar chamado oficial da sinagoga corria até a arca, abria ela, pegava um rolo, trazia para o pregador e este pregava. Antes da pregação também era dada a oportunidade para alguém fazer uma leitura, assim como nós também temos o hábito de fazer a leitura oficial. Na sinagoga, antes da pregação, também tinha uma leitura oficial. E o interessante é que no livro de Lucas, capítulo de número 4, a Bíblia vai nos informar que uma certa feita, num dia de sábado, Jesus chegou em uma das sinagogas que estava situada na cidade de Nazaré. E chegando naquela oportunidade, naquela reunião, chamaram ele para fazer leitura. O oficial da sinagoga corre, pega o livro de Isaías, entrega na mão dele, ele sai do público aonde estava, pega o rolo e começa a ler a passagem de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e começa a ler toda esta passagem bíblica. Logo que ele termina de ler esta passagem, ele fecha o rolo, vai até aquela cadeira do meio e se assenta nela. Quando ele se assenta na cadeira do meio, todo mundo ficou assustado olhando para ele, e ele agora, com todo o olhar da multidão voltado para ele, ele começa a dizer: hoje se cumpriu esta passagem, hoje se cumpriu estas escrituras. E começou a pregar na sinagoga. Mas o ódio dos fariseus, saduceus, zelotes e puritanos foram tanto que logo tomaram ele pelo braço, tiraram para fora, levaram para o alto da montanha e tentaram jogar de lá de cima. Mas ele sai de mansinho pelo meio de toda aquela multidão sem ser visto e vai embora. Eu acredito, irmão, que Jairo, sendo um chefe de sinagoga, com certeza ouviu falar sobre este fato. Com certeza essa história chegou até os ouvidos de Jairo. Jairo, tu sabia que um homem, filho de José o carpinteiro, conhecido por Jesus, ele teve a petulância de chegar na sinagoga no dia de sábado, deram oportunidade para ele e ele cometeu duas imprudências. Primeiro, era para ele ler e voltar para o local, mas ele leu, se sentou na cadeira do meio e ainda começou a pregar. Tu já pensou isso? A notícia se espalha, irmão, e aquela conversa vai longe. Com certeza Jairo, como um chefe de sinagoga, ficou sabendo de tudo isso. Mas Jairo, ele não estava inteirado somente sobre isso. Jairo conhecia o outro lado, que muitos dos fariseus não queriam saber. Enquanto os fariseus procuravam apenas um defeito ou uma falha em Jesus para poder acusá-lo, Jairo conseguia enxergar as qualidades que Jesus tinha. E aí, irmãos, conta-nos a história no capítulo de número 8, que a filha de Jairo ficou doente, tinha 12 anos, e aqui há um paralelo muito interessante, porque essa passagem vai falar de dois milagres, sendo que o primeiro aconteceu numa mulher que sofria de um fluxo de quantos anos? Quantos anos ela sofria? E quantos anos tinha a menina? 12 anos.
A menina tinha 12 anos e essa mulher já sofria há 12 anos. Eu acredito que quando essa mulher começou a sofrer com essa doença, a menina estava nascendo. Era 12 anos de sofrimento, enquanto a menina tinha 12 anos de vida. Qual enfermidade acometeu a menina, não sabemos. Mas a menina veio a óbito. Ela faleceu. Quando ela morre, Jairo se desespera. Sai à procura de Jesus, porque a fama de Jesus já estava longe, irmão. E a fama de Jesus era como de um homem que falava com autoridade, pregava com sabedoria, ensinava com graça, expulsava demônio, ressuscitava mortos, purificava leproso, dava visão ao cego, audição ao surdo, voz ao mudo. A fama de Jesus já estava longe, e com certeza Jairo já estava sabendo. Deixa a mulher em casa, deixa a sua filha, deixa ali os lamentadores que era contratado para chorar, e vai à procura de Jesus. Interessante, irmão, é que no período de Jesus, na época, nos tempos de Jesus, era de costume, quando uma pessoa morria, não somente os familiares choravam, mas eles contratavam lamentadores, conhecido também como carpideiras, para chorar no velório. Eram pessoas que não tinham nada a ver com a família, não tinha amor nenhum pela família, não tinha nenhum vínculo com o que morreu, e estava lá chorando. Mas só chorava porque ganhava. E tem gente que é assim, né, irmão? Só chora quando ganha. E aqui, irmãos, esses lamentadores, eles choravam, porque ganhavam, não é porque eram amigos, não é porque amavam, não é porque eram bonzinhos. Enquanto os lamentadores, familiares, carpideiras ficaram com a mãe da menina chorando, Jairo vai até a beira da margem, porque sabia que Jesus estava chegando. Jesus chega, desce do barco. A primeira atitude de Jairo que me chama a atenção, sabe qual é? É que quando Jesus chegou, Jairo se joga nos pés dele. A primeira atitude na vida de alguém que quer um milagre é se jogar aos pés dele, irmão. Não tem como Deus abençoar a tua vida se tu não te jogar aos pés de Jesus. Quer que Deus mude a tua casa? Se joga nos pés dele. Quer que Deus salve o teu marido? Se joga nos pés dele. Quer que Deus cure a tua enfermidade? Se joga nos pés dele. Quer que Deus abra uma porta abençoada para a tua vida? Se joga aos pés dele. Porque quando se jogamos no pé dele, Deus faz a obra. Mas não para por aí. O primeiro passo na vida de quem quer um milagre é se jogar aos pés. Porque há quem diga que aos pés de Jesus é o ponto mais alto que um adorador pode chegar. Eita maravilha, é o ponto mais alto. Tem gente que sonha demais, né, irmão? Tem gente que sofre com a síndrome dos filhos de Zebedeu. Eu quero uma cadeira à tua direita, eu quero uma cadeira à tua esquerda. A mesma honra que tu tens eu quero. Da mesma forma que tu aparece, eu também quero aparecer. Mas o adorador consciente, ele se contenta com o fato de estar aos pés do Criador, aos pés do Salvador. Quantos aqui querem se jogar aos pés dele e exaltar o seu santo nome? A primeira atitude de Jairo foi se jogar aos seus pés. A segunda atitude de Jairo foi clamar. Porque tem gente que só se curva, mas não clama. Já passei por lugares, irmãos, de cristãos que chegam na igreja, dobram o joelho, se prostram, se curvam, mas não consegue conectar. Não consegue conectar e entrar na fiação. Não consegue se desligar deste mundo terreno e entrar numa atmosfera espiritual aonde o sobrenatural de Deus se move. O primeiro passo para alguém que quer um milagre é se jogar aos pés dele. O segundo é clamar. Clamar fala de alguém que está pedindo por ajuda, por socorro. Alguém que está traçando um diálogo com outra pessoa. E é isso que tu precisa fazer. Não basta eu me prostrar, não basta eu dobrar o joelho. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso abrir o meu coração para ele. Quantos aqui querem abrir o coração para o Senhor? Abra o teu coração para ele, meu irmão. Jairo se jogou, se prostrou e clamou. E
sabe qual foi o pedido de Jairo? O pedido de Jairo foi bem interessante. Versículo de número 41. E rogou-lhe, dizendo: entra na minha casa. Vamos lá em casa. Eu quero que tu vá na minha casa. Tu estás aqui, mas eu quero também que tu vá lá. Eu quero a minha bênção, mas eu faço questão que tu vá na minha casa. Tu já convidou, crente, Jesus para entrar lá na tua casa? Jesus tem sido convidado para entrar na tua casa. Você tem feito como Jairo. Eu não quero viver só de milagre, mas eu quero a tua presença dentro da minha casa. Eu não quero só que a minha filha ressuscite, mas eu quero que tu vá até a minha casa. Vamos na minha casa! E pensa numa coisa que Jesus quer fazer, irmão. É entrar na tua casa. Virei para o teu irmão e disse assim: irmão, Jesus quer entrar na tua casa. Pode dizer, profetiza isso para ele, irmão. Irmã, Jesus quer entrar na tua casa. Ele não só quer entrar na tua casa, mas ele quer morar na tua casa. E tem um hino que há pouco tempo atrás fez muito sucesso, que o cantor cantava dizendo: entra na minha casa. Quantas vezes Jesus entrou na tua casa? Quantas vezes ele entrou na tua casa eu não sei, mas na minha eu posso te dizer, ele entrou só uma vez, mas ele está até hoje morando na minha casa, porque enquanto ele morar na minha casa vai ter milagre garantido, enquanto ele morar na minha casa vai ter céu aberto, vai ter cura, vai ter milagre e vai ter vitória. Vamos na minha casa, Senhor? Vamos. Só estava esperando o convite. Vamos comigo? Vamos comigo. Imagina o desespero de Jairo, de um pai sabendo que em casa ficou uma filha morta, uma mãe desesperada, parentes chorando e lamentadores chorando. Ele queria acelerar o passo, ele queria chegar depressa. A agonia era muito grande no coração de Jairo, ansiedade para chegar em casa de uma vez. Só que naquele percurso, da onde Jesus estava até na casa de Jairo, quem é que aparece? Uma mulher. Interessante que a Bíblia não diz nem o nome, né? Uma mulher. Uma mulher. Ela surge do nada. A multidão já tinha se aglomerado e para se aproximar de Jesus não estava fácil. Aquela mulher sofria quantos anos? Quantos? Segundo a cultura judaica, uma pessoa que ficasse sangrando mais de 7 dias já tinha que ser afastado da sociedade. Era levado para uma espécie de isolamento, porque era considerada pela lei de Moisés imunda. E uma vez imunda não podia ter mais contato com ninguém. Aquele dia, aquela mulher resolveu sair do isolamento, com certeza, porque acreditava que a partir do momento que tocasse nele, a sua enfermidade iria embora. Ela sai de onde ela estava, ela se depara com a multidão, Jesus lá dentro. Ela disse assim: eu estou fraca, eu estou doente, venho há 12 anos perdendo sangue, já não tenho mais o pique de antes, mas eu vou dar tudo o que eu tenho, vou me infiltrar nessa multidão, e não preciso nem que ele bote a mão na cabeça, mas se eu tocar na orla da sua veste, com certeza eu serei curada. Ai, irmão, tem gente que acredita que o milagre só acontece se ele tocar. Mas essa mulher acreditava que ela, a partir do momento que tocasse nele, o milagre também iria acontecer. Ela se infiltra no meio daquela multidão. E Jairo agoniado para chegar em casa. O desespero tomava conta do coração de Jairo. Mas ela vai e se infiltra no meio da multidão, estica o seu braço, toca na orla de Jesus e recebe a cura. Quando ela recebe a cura, Jesus para. Jairo agoniado, desesperado, doido para chegar em casa de uma vez. E Jesus assim: alguém me tocou. O que é que os discípulos falaram para ele? Mestre, a multidão te aperta, comprime, oprime. Aí tu vem perguntar quem te tocou, tem um monte de gente tocando. Não, esse toque é diferente. Esse toque que eu me refiro partiu de alguém que precisava de um milagre. E eu sei quando alguém que precisa de milagre se aproxima.
Eu sei quando alguém que precisa de milagre me toca. E foi justamente isso que aconteceu. Onde é que está esta pessoa que me tocou? A mulher, irmão, que era considerada imunda, achou que ia chegar na surdina, tocar nele, receber um milagre e sair na surdina. Mas não deu. Ela tocou, recebeu, quando ia saindo Jesus, alguém me tocou. Opa, para tudo. Todo mundo parou e disse assim, não, mas é claro que muita gente está te tocando, está te apertando. Não, mas foi diferente o negócio aqui. E a Bíblia diz que não podendo mais ela se esconder. Eu não sei porquê, irmão, que tem gente que recebe milagre e se esconde. Milagre não é para esconder, milagre é para divulgar. Milagre é para contar, é para testemunhar, é para contar para todo mundo. Olha só, eu toquei nele e recebi milagre. Eu era uma mulher imunda, sofria há 12 anos, mas a partir do momento que eu toquei na orla do seu vestido, eu fui curada da minha enfermidade. Não esconde o teu milagre, meu irmão. Tem gente que recebe a bênção e esconde o milagre. Não esconda o teu milagre, conte aquilo que Deus fez na tua vida. Espalhe a notícia, espalhe a novidade. Conta para a tua vizinha, conta para o teu amigo, conta para o teu parceiro de trabalho, o amigo de faculdade. Não tenha medo de contar, não tenha medo de dizer como você estava e o que aconteceu contigo a partir do momento que você tocou nele. E já era agoniado. Se não me faltava mais nada. A minha filha já está morta, mulher desesperada, família chorando, lamentadores também. Eu doido para chegar em casa, surge essa mulher do nada e rouba a cena. Interessante que a Bíblia começa tratando ela como uma simples e uma mulher. Só que Jesus encerra o diálogo com ela, sabe como? Filha, vá em paz. Nós podemos até ser considerado nada, até o momento que nos encontramos com Ele e tocamos nele. A partir do momento que tocamos nele, a coisa já toma um rumo diferente. Eu não sei quem tu era antes de se encontrar com Ele e tocar nele, meu irmão. Mas uma coisa é certa, depois que tu te encontrou com Ele, tocou nele, teve esse encontro maravilhoso com Ele, tu já não é mais um qualquer, tu é filho, tu é filha. Levante a mão e glorifique só quem é filho dele. Vai em paz. E Jairo na agonia, Jesus olha para Jairo, vamos continuar? Mas vamos depressa. E quando eles estão chegando, irmão, na casa de Jairo, o alvoroço estava grande. Era gente gritando, era gente cantando, era gente chorando. E logo os discípulos já interpretaram, mas ô varão, a tua filha está morta, abençoado. Para que tu vai importunar o mestre, fazer ele vir na tua casa, se ela já está morta? Jesus olhou para Jairo e disse assim, não temas, crê somente porque ela está dormindo. Tem muita gente que está dizendo que a tua bênção está morta, mas o Senhor está dizendo, crê somente, ela está dormindo. Ela está dormindo, ela está dormindo, ela está dormindo. Ela está dormindo. Tem muita gente dizendo, não adianta mais. Para que chamar o mestre? Para que clamar pelo mestre? Para que trazer o mestre na tua casa se a tua bênção já morreu? Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, crê somente. Jesus entra dentro da casa, olha para as carpideiras, para os lamentadores e diz assim, vocês estão tudo despedidos. Tempo de chorar nesse funeral aqui acabou. Eu vim para acordar a menina porque ela não está morta, ela está dormindo. Todo mundo começou a rir. E os lamentadores que estavam chorando, enxuga a lágrima, aquela lágrima falsa, forçada, mecânica, artística, enxuga a lágrima e começa a rir. Como é que é? Ela está morta? Está dormindo. Ela morreu? Está sem sinal vital nenhum? Está dormindo. Não importa o que todo mundo diz a respeito da tua bênção, mas Deus está dizendo, ela está dormindo, ela está dormindo, ela está dormindo. E hoje eu vou despertar a tua bênção. E aí Jesus manda todo mundo sair. Entra ele, Pedro,
Tiago e João. O pai da menina, Jairo, e a mamãe. Ó, carpideiras, paga aí o que é que tu der para elas e manda embora. Não precisa mais chorar. Lamentadores, recebe aí o salário de vocês, aí o dia de trabalho, vai embora, porque não precisa mais chorar. Não, mas o costume é ir a gente chorando até o sepulcro, local do sepultamento. Mas esse aqui não vai até o local do sepultamento. A história dele vai mudar agora. Eu vim para despertar. Está dormindo, está dormindo, está dormindo. Jesus entra no quarto, chega perto da menina e diz para ela: Talita, come. Qual era o nome da menina? Qual era o nome da menina? A Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Tem gente que pensa que quando Jesus fala Talita come, está chamando ela de Talita porque o nome dela é Talita, mas não. Jesus aqui está falando um aramaico. E no aramaico Talita come significa menina, acorda. Menina, levanta. Menina, chega de dormir. Menina, desperta. Menina, se coloca de pé. Menina, eu cheguei. Menina, eu estou aqui. Menina, te levanta. E o seu espírito voltou. E logo se levantou. Se coloca de pé. Eu vou parar. Meu Deus, perdão, pastor Joab. Eu quero orar por ti agora, meu irmão. E o seu espírito voltou, logo se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Ai, irmão. Há poucos minutos atrás, desesperados. A partir desse momento, maravilhados. Está vendo quando o cenário muda quando Jesus chega? O desespero é substituído pela alegria. O pânico é substituído pela confiança. E é isso que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Jesus chegou na tua história, Jesus chegou na tua casa, e Ele veio para transformar esta situação de tristeza, e vai começar a colocar alegria no teu coração a partir de agora. Deus falou contigo? Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por ti agora. Jairo recebeu a cura da sua filha. Ou melhor dizendo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Talita cumi, levanta. Quando todos vejam que Jesus acorda a menina, logo eles percebem uma verdade, Marquinho, que morte e sono para ele é a mesma coisa. Tanto é que quando alguém foi chamar ele para ir na casa de Lázaro, ele olha para os discípulos e diz assim: o meu amigo dorme e precisa ser despertado. Mas Senhor, se ele dorme, qualquer um pode acordá-lo. Não, ele morreu. Só que para mim o mistério é o seguinte: morte e sono é a mesma coisa. Eu só chego lá, deslevanta, e o camarada tem que levantar. Ele chegou na tua história hoje, meu irmão. Ele chegou na tua vida hoje, minha irmã. Hoje ele vai mudar o cenário da tua vida, diz o Senhor. Pastor Marquinhos vai fazer esta oração. Eu vou dobrar meus joelhos porque eu também preciso. Deus falou comigo através dessa palavra também. E eu quero me apropriar deste milagre hoje. Pastor Marcos orando com a igreja. Aleluia, vamos orar. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós oramos aqui, Senhor, a Ti, por esta maravilhosa palavra que foi transmitida ao nosso coração. Sabemos, ó Deus, que só Tu ressuscita,
Só Tu, Pai, tem o poder, ó Deus, a qual ninguém mais tem, ó Senhor. E Tu estás nesse ambiente, ó Pai. Há muitas pessoas aqui que vão levar a Tua presença para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, nesse momento. Há muitos aqui, ó Deus, Aramandega, súbia, Ramandega, Efasui, Candalabaxé. Ó Jesus Cristo, não deixe-nos só, Pai. Continua conosco, permanece na vida de cada um que habita nesse lugar, e não só nesse lugar, mas aqueles que não puderam estar aqui junto conosco nessa noite. Senhor, vai de encontro, ressuscita vidas, Pai. Continua, Senhor, operando milagres, porque essa é a nossa esperança. Esperança em Ti é a minha oração a Ti. Você dá um brado de glória a Deus para Ele que está aqui nessa noite. Adore a Ele, dando um brado de glória a Deus, dizendo amém.